Giro da Notícia. 8 horas e 15 minutos, 8h16 agora, estamos de volta no Giro da Notícia, no seu rádio, aplicativo e site da Rádio Planetário. Também, claro, no nosso YouTube. E nós recebemos hoje, como já havíamos anunciado, né, o biomédico Maurício Rota, dos laboratórios Bioexame de Itapera, Espumoso e Campos Borges. Né, a gente vai falar aí sobre participação no congresso da SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Reuniu especialistas, feira de negócios, fóruns estratégicos e debates sobre inovação no setor laboratorial. Outro destaque foi a realização do 10º Fórum para Proprietários de Laboratórios, iniciativa que ganhou relevância nas últimas edições ao apresentar cases de sucesso, experiências de gestão e debates estratégicos sobre inovação, empreendedorismo e sustentabilidade no mercado laboratorial. Então, Maurício Rota, proprietário bioquímico, responsável pelo Bioexame de Itapera, Espumoso e Campos Borges, prestigiou essa edição e destacou que foi um momento de atualizações e troca de conhecimentos e contato com as principais inovações do setor. Foi realizado, então, no dia 1º de julho, tá? No Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Deixa que o doutor então traga pra gente como é que foi essa experiência aí. Bem-vindo, bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio. Foi muito proveitoso, bastante proveitoso. A gente esteve no Rio de Janeiro durante 4 dias, foi realmente uma imersão de conhecimento que a gente fez lá. A gente participou junto com mais sócios do LAS, que é a nossa associação de laboratórios. Então a gente saiu 18 pessoas daqui. Fomos conversando sobre o laboratório desde Porto Alegre até o Rio de Janeiro, e lá ficamos no mesmo hotel e continuamos falando sobre o laboratório. Então a gente, além do conhecimento adquirido nas palestras, o conhecimento das novas tecnologias, a troca de experiências também foi muito importante, né? Então muita coisa que a gente ouviu dos colegas a gente trouxe para cá, muita coisa que a gente disse para eles lá, eles estão levando para lá também. Então é uma troca, né? Que nos faz crescer, que nos faz conhecer coisas novas, que nos faz muitas vezes facilitar a nossa rotina. E esse evento acontece anualmente? Semestralmente? Como é que funciona? Acontece anualmente. O ano que vem vai ser em Belo Horizonte. A gente também está se programando para... O LAS também está trabalhando para levar os associados para lá. Tá? E é sempre importante a gente participar. Porque as coisas dentro do ramo da saúde, como eu sempre digo, elas são muito dinâmicas, né? Então, se a gente não correr atrás do que está acontecendo, a gente vai ficando para trás. E é isso que a gente busca, né? A inovação, a tecnologia, a gente conheceu equipamentos novos lá, a gente já está conversando com alguns distribuidores para ver o que a gente pode trazer, né? Algumas técnicas novas, algumas coisas que mudaram, né? Algumas exigências da ABNT agora, para os laudos, para a realização dos exames, que a gente vai implantar aqui, está implantando já, algumas já implantou, algumas estão em processo de implantação, né? Mas a gente está tentando trazer o que tem de melhor no mercado nas clínicas para a nossa região aqui, para Itapera, Espumoso e Campos Borges. E o que mais chamou a atenção, senhor, lá então, enfim, dos participantes? Qual foi a novidade que o senhor disse? Ou você diz, estamos precisando trazer essa tecnologia, ou chamou mais atenção, enfim, questão dos avanços que a gente tem por aí já e que talvez seja uma carência da nossa região aqui. Nós estamos hoje bem... Olha, uma palestra que eu participei, que eu fiz questão de participar, foi a mudança do diagnóstico do câncer de colo de útero, né? Até então se falava em o Papa Nicolau, né? Que as mulheres iam no médico fazer o Papa Nicolau. As pesquisas estão mostrando que quase que 100% dos casos de câncer de colo de útero provém do HPV, da infecção pelo HPV. Então o protocolo agora muda, e isso já é norma do SUS e já está publicado. A partir de agora, então, o Papa Nicolau não deixa de ser o começo da triagem, né? O começo da triagem começa pelo HPV. Então o Papa Nicolau, que é muitos e muitos anos que a gente ouvia falar, que as mulheres iam no médico, a médica fazia o Papa Nicolau, agora não passa a ser a primeira escolha, né? Não passa a ser o começo da triagem. O começo da triagem seria a
determinação da presença ou não do HPV, né? Então, isso é uma mudança grande e nós temos que estar preparados também para isso, porque a gente também faz esse exame, a gente terceiriza por enquanto, né? E então a gente tem que estar preparado para isso, porque vai vir essa mudança e vai ter um acréscimo desses exames e os médicos também já estão preparados para isso, porque já é norma também. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção, uma mudança que as pessoas vão notar agora, que elas vão no médico vai ter que começar pelo HPV a triagem. Tá? Importante, bastante importante. Depois do advento da vacina do HPV, nós vimos dados lá em que as infecções os casos de câncer de colo de útero em mulheres jovens já diminuiu bastante. Então é importante vacinar os jovens que estão iniciando a vida sexual, e é importante ir no médico fazer o HPV para se evitar o câncer de colo de útero. O Papa Nicolau é um pouco mais invasivo e é por imagem, eu acho, né? E coleta algumas coisas para depois fazer o exame, né? Não, o Papa Nicolau é uma raspagem. Isso que faz, mas tem um aparelho que... Isso, né, existem algumas automações que fazem, sim, mas geralmente, muitas vezes no microscópio mesmo. Né? Coleta alguns... Isso, faz uma raspagem e se analisa as células que estão, sim, ali, se tem células anormais. Mas tem que ser invasivo, no caso. Você vai ter, um pouco invasivo. É um pouco invasivo. É um pouco invasivo porque tem que se fazer uma raspagem do colo, né? Sim. E aquelas células são analisadas e o HPV também é feito dessa maneira. Então a coleta não muda. Não muda a coleta. Não muda. Então eu achei que poderia ser por sangue, talvez a amostragem de sangue. A coleta não muda. Tem que ser o material do útero mesmo lá. Material do colo do útero. É o mesmo material, sim, só que agora, em vez de partir para o Papa Nicolau, nós começamos pelo HPV PCR, tá? A técnica também mudou, então até então se fazia HPV captura híbrida. Essa técnica já chegou à conclusão que não é uma técnica muito... não que ela não seja confiável, mas ela não é tão específica quanto o HPV PCR, que passa a ser o padrão ouro, então, agora. Que eu não sei se eu entendi aqui, daqui a pouco fazia o Papa Nicolau, não tinha nada, tranquilo, mas poderia ter o vírus HPV ali, poderia ter o que vírus depois, HPV. Futuramente, então quer dizer, se tem, já pode ser, como é que é um vírus, como é que faz para ele deixar ele sem... O HPV é um vírus que infecta o trato vaginal, ele invade a célula e pode provocar uma mutação. Você descobrindo ter HPV, você consegue tratar ele antes disso acontecer. Sim. Né? Inclusive homens também tem, né? Isso claro, claro. E daí o que acontece? O procedimento vai ser o seguinte: você vai fazer o HPV, dando positivo, você vai para a colposcopia. O médico segue todo outro processo, né? Para ver como é que tá, se já não tem uma evolução de câncer, alguma coisa assim. Não tendo HPV, aí sim o médico pode fazer um Papa Nicolau, de repente, para ver se não tem alguma outra doença, né, associada a isso aí, tá? Que não seja HPV, associada ao trato vaginal, o genital, o uretral. Fora isso, você pode fazer também a IST-PCR, que também é um exame bem moderno já, que detecta as doenças venéreas por PCR também. Então isso aí também elimina o Papa Nicolau. É um pouco mais caro, mas ele é bem mais específico, né? Hoje em dia, com uma amostra de urina, você consegue fazer a detecção de 6 ou 7 doenças venéreas na urina, né? Que é a IST-PCR. Então, a única diferença do exame comum de urina é que o exame comum de urina a gente aconselha a colher o segundo jato. Nesse, se colheria o primeiro jato. Com o primeiro jato de urina, você consegue detectar a presença de várias doenças venéreas, e isso também é uma tendência por PCR, que é uma técnica padrão, ouro, né? Que veio para revolucionar o mercado diagnóstico aí. A biologia molecular dominando, né? Então, hoje em dia, tudo tende a biologia molecular. A PCR é uma técnica de biologia molecular, né, que ela amplifica o DNA, o RNA do vírus e consegue detectar quantidades mínimas. Então, é uma técnica muito boa, pouco custosa ainda, né, um pouco financeiramente, mas é o que vai dominar o mercado porque ela é muito mais específica. O senhor acha, na opinião do senhor como biomédico, que se a gente tiver com os exames em dias, desculpa ali até a colocação concordância aqui nominal. Eu falo assim, os exames em dia, né? Citando com os exames em dia,
vai prevenir muito até o próprio trabalho de médico, de tratamento. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui, por exemplo, eu faço exames de rotina, né? E eu vou conseguir manter ali, equilibrar o meu organismo, enfim, para não depender de tanto médico, tantos procedimentos médicos. Com certeza. Porque antigamente a gente conversou já aqui que era muito por eliminação, né? O médico tinha que ir no médico. Hoje em dia, claro, vai ter que ir no médico para solicitar alguns exames, mas estando com os exames em dias, tudo certinho ali, tudo certinho ali, você vai prevenir muitas idas ao médico, talvez desnecessárias. Com certeza, né? Mas o médico você tem que visitar normalmente para fazer... Eu digo tratamento, fala na questão do tratamento. Com certeza, com certeza. Hoje em dia, se você... Às vezes você sabe um problema que você tem, por exemplo. Tem gente que tem tendência à formação de pólipo intestinal, por exemplo. Tá? Esses pólipos intestinais, eles podem se transformar em alguma coisa maligna e pode dar um câncer no intestino. Se você sabe que tem um problema e você faz a sua colonoscopia anual, dificilmente você vai morrer disso. Embora você tenha a tendência a formar um câncer no intestino, dificilmente você vai morrer disso, porque você está controlando. Então o controle ele é muito importante. Porque não tinha antigamente, né? Acesso tanto. Não, antigamente não tinha. E hoje em dia tem exames como o SOMOS, por exemplo, que determinam as tuas probabilidades de ter um câncer, as tuas probabilidades de ter qualquer outro tipo de doença, e por ali você pode começar a rastrear até desde criança já, acompanhar, e tudo que é acompanhado é muito mais difícil. Se você tem uma tendência maior a ter um câncer, e você sabe disso e acompanha, a sua chance de morrer, de vir a óbito por causa disso é muito menor que uma pessoa que não tem essa tendência. Porque você está acompanhando, você está controlando. Já sabe o que pode, já né? Já sabe o quê? Já sabe que pode acontecer, então você vai controlar. Então, o controle, a visita ao médico é muito importante para evitar justamente isso. Um tratamento lá no fim possa ser necessário e que muitas vezes pode até nem adiantar mais, né? Dependendo do estágio que você pega, você pode nem adiantar mais o tratamento e a pessoa vir a óbito. É isso que eu quis trazer, que é a questão dos exames, né? De acompanhar o seu corpo, né? Isso que eu quis dizer durante a sua vida, né? Isso porque aí. Se precaver, se antever sempre, né? Porque a gente vai ter que procurar o médico igual, mas não para pedir exames, mas aí sim para se tratar, né? Para se tratar, isso aí. Daí é bem... Podia ser minimizado com simples exames, às vezes. Talvez não simples, mas um exame, né? Específico. Um exame, isso. Às vezes você começa com o simples, né? Aí, por nenhuma triagem. Aí depois do simples você vai para mais sofisticados, por mais complexo, se for necessário, né? O importante é prevenir, o importante é tratar no começo, né? Alguns cânceres que dizem que também são muito agressivos, às vezes detectando bem no começo, eles conseguem ser eliminados. Então, assim, é uma questão de cuidado, né? É uma questão de fazer os exames, de comparecer no médico, né? De evitar um bloqueio coronariano ali de uma artéria, alguma coisa, antes que aconteça, né? Tem que evitar, de repente, uma ponte-safena ou a colocação de um stent. Então, é tudo uma questão de prevenção. Tudo uma questão de prevenção. E os medicamentos, eles estão aí para nos ajudar, né? Tem gente que não gosta de tomar medicamento. Claro, a gente não toma se não precisa, né? Mas os medicamentos eles foram feitos para nos ajudar. Os medicamentos eles não são gastos, eles são investimento, né? Você vai investir, você não está gastando, você está investindo no seu futuro, investindo na sua saúde. Se você tomar o remédio certinho hoje, né? Se você tem uma tendência a formar placa coronariana que pode entupir o seu coração, entupir uma veia do seu coração, por exemplo, uma veia coronariana, se você tomar o remédio desde que você é novo ainda, né, porque você sabe que tem um problema, não é um gasto, é um investimento, porque lá na frente você vai evitar de botar um stent ou fazer uma ponte-safena e ainda assim ter uma piora na sua qualidade de vida. Com certeza, são sequelas que ficam aí, né? Um pós-operatório de coração, a gente sabe que não é do dia para noite que você se recupera, né? Fora o acompanhamento médico pro resto da vida. Pro resto da vida, isso mesmo. Tem que ter, não tem o que fazer, né? Não é só botar e tô novo, né? Não. É um acompanhamento médico, é uma nova vida, né? A gente diz que é uma nova vida, porque você vai ter que mudar a alimentação, você tem que mudar hábitos de vida. Então é uma vida nova. Então, se cuidar desde cedo para que, se a gente se cuidar quando é cedo, a gente vai ter um gazinho para gastar lá no final. Senão, chega lá quando estiver chegando pro final, o gás já acabou, né? Daí é mais complicado. Aí não adianta. É. Então, o senhor participou desse congresso aí, né? Então,
tivemos pessoas de quantas regiões do país lá? Todo o país ou é mais... De todo o país. É o maior congresso da América Latina. Então... O congresso da SEBAC é o maior congresso da América Latina. Teve gente, tinha palestrantes de outros países também, né? Com tradução simultânea. Então, foi bem interessante, assim, pela inovação, pelo que a gente trouxe de novo. A gente está elaborando um trabalho de pesquisa dentro do laboratório, com alguns dados que eles nos passaram, alguns exames novos. Então, a gente começou a trabalhar e a gente quer falar disso aí depois que estiver pronto o trabalho. Mas a gente tem que fazer tá fazendo essas dosagens diariamente no laboratório para tirar uma conclusão, né? E daí a gente vai divulgar. Mas muito proveitosas palestras, né? Alguns valores de referência que mudaram, algumas coisas em relação ao exame de urina, que a ABNT agora exige algumas coisas no laudo que nós já estávamos colocando, né? Porque a gente sabia que isso viria, né? Então a gente tinha saído na frente. E a gente ficou muito feliz de chegar lá e ver que a gente... É precursor. Que o que eles estão exigindo agora, a gente já tem há quase um ano, né? Então é bastante satisfatório saber disso também, né? E visitar os estandes, né? A gente conheceu equipamentos lá, os maiores fabricantes de equipamentos e reagentes do país, e por que não dizer do mundo. Estava lá a Roche, a Bayer, tinha várias indústrias expondo seus equipamentos, seus produtos lá, e nos mostrando o que tem de novo, para, na medida do possível, a gente trazer para cá também, né? Trazer para cá para que a nossa região também esteja servida disso aí. Muito bem, importante, né? E o senhor falou com a tecnologia, com os avanços, né, com as novidades, vem as certificações também novas, algumas coisas mudam também, né? A questão de, enfim... As agências reguladoras também, né? Eles sobem também, né? Enfim, qualquer produto novo que venha para o Brasil, eu acredito, não, qualquer novidade que venha tem que ter um certificado, né? Sim, tem que ter o seu registro na Anvisa, né? Isso, tudo... E na verdade, tudo que eles estão ofertando lá é porque a Anvisa já liberou, já está regularizado. Está pronto para uso. Está pronto para uso. Então, o que eles oferecem lá é coisa que está dentro das normas. E a gente procura se informar e saber, e para, como tu disse, poder fazer aqui. Então teremos novidades aqui um pouco aí, né? Sim, esperamos que sim. Vamos... E alguma coisa que mudou lá na hora que você mudou o seu pensamento, talvez? Alguma coisa, eu pensava que talvez poderia ser assim, mas eles trouxeram uma novidade, enfim, não... Algumas coisas sim, algumas coisas de atualização sim, né? A gente trabalhava de uma maneira e a gente depois conversando entre os colegas também, né? Nós fazia assim, não, mas agora em diante vamos ter que mudar. Daí como é que vai fazer lá? Eu estou pensando em fazer assim, eu estou pensando em fazer assim, né? E a gente continua trocando ideias. Nós temos um grupo do WhatsApp do LAS, que é bastante interessante, né? Nesse nosso grupo do WhatsApp tem um grupo de dúvidas técnicas. Então, às vezes, aparece alguma coisa no laboratório meio estranha, ou meio que a gente fica meio ali, né? Não é, né? E a gente já vai no grupo lá, coloca uma foto, ou coloca o que achou, já vem 10, 15 pessoas de te ajudar. Então, os diagnósticos mais difíceis a gente faz junto, entendeu? Então, facilita bastante para a gente, dá uma segurança muito grande, né? Porque a gente acaba conversando com vários profissionais, né, de laboratórios menores que nós e laboratórios muito maiores que nós, que já tiveram, que já aconteceu, que já tiveram experiência, então, pessoas mais experientes, né? Então, a gente consegue, a resolutividade dos problemas se torna bem melhor com o LAS, né? O LAS, ele nos ajuda e muito, né? No sentido de cooperação técnica, né? E no sentido de promover o nosso conhecimento também. É uma ferramenta. É uma ferramenta muito boa. E o LAS está sempre em busca da onde se atualizar, onde nos levar, o que mostrar para nós. Eles nos orientam, vamos fazer tal curso, vamos fazer tal coisa. Então, para nós é muito interessante, muito satisfeito em participar do LAS. É um crescimento profissional e pessoal muito grande.
Muito bem. O símbolo, acho que hoje, do análises clínicas é o nosso microscópico ali, né? Aham. E hoje, o que tem de atualizações sobre imagem, assim, de microscópicas hoje? Olha, vou dizer para ti. Aquele primeiros microscópios que a gente Aham. conhece aí, que era mais limitado, enfim, hoje em dia. O microscópio, hoje em dia, eu vou dizer, ele caiu bastante dos usos já, sabe? É, isso que eu ia perguntar, porque é o símbolo, né? Mas com o avanço das... Com os avanços ele caiu bastante dos usos já. Antigamente você fazia praticamente tudo no microscópio, né? Hoje em dia os hemogramas são feitos todos no equipamento, antes se lia as lâminas. E hoje em dia é feito no equipamento, então você lê só algumas lâminas. Os exames de urina também, no nosso caso, que nós temos automação de urina também, é feito todos no microscópio. Agora só algumas também, né? Então o microscópio está realmente caindo. Não vou dizer que ele vai cair em desuso, sempre vai precisar do microscópio. Sempre vai precisar. Mas a comparação, como ele era usado antigamente, é bem menor, né? Hoje em dia os equipamentos eles dão resultados mais precisos, porque o microscópio é o olho humano, né? O equipamento e a resolutividade de um equipamento em comparação ao olho humano é bem maior, né? Nós não temos como comparar o olho humano com uma máquina, com a tecnologia, né? Eu ia falar isso com os comparar, porque uma vez o médico olhava para ti, ele te via num sintoma só de visual, já dizia, possivelmente é isso, né? E agora tem exames, ele nem faz mais isso. Claro, já tem, né? Chega lá, vamos fazer um exame, tá? Porque por isso que eu falei a questão da importância dos exames. Hoje nós temos o próprio bioquímico, né? Ele olhava no microscópio através da contagem, se pode falar, né? Ele, né? Hoje já temos, né? Então é uma coisa, é uma cadeia muito grande aí para um diagnóstico. Hoje só se descobre que não existe. Hoje em dia, com os exames que existem hoje em dia, os médicos estão... Como é que vamos dizer? Os médicos estão vindo hoje em dia, eles já estão pegando a estrada asfaltada, vamos dizer assim. Antigamente não. Antigamente o médico era mais a clínica, mais a palpar, a sentir, né? Olhar. Hoje em dia o médico também faz isso, né? E é importante. O exame clínico é muito importante, né? É bastante importante. Mas a tecnologia veio para auxiliar e dar um suporte para os médicos que antigamente eles não tinham, né? Mas aí antigamente também tinha muito de já descobrir uma coisa palpável ali muitas vezes, Sim, né? claro. Que hoje em dia já pega antes disso, né? Isso, Isso aí, tinha um palpável, era o exame clínico, né? Que é feito hoje em dia também, né? Para triagem muitas vezes. Mas que é importante, mas que tem o amparo da tecnologia. Então hoje os laboratórios são uma... Eu acho que, né, eu penso aqui, vou fazer até omitir minha opinião aqui, eu sei que o senhor que está concedendo entrevista, quanto mais tecnologia tiver para diagnóstico hoje, né, acho que os laboratórios têm cada vez mais, né, ter essa pesquisa, esses fóruns, porque é ali que a gente descobre, né? Não, é ali. Tudo vai para ali, né? Seja laboratório de imagens, análises clínicas, enfim, qualquer, né? Com certeza. Se a gente estivesse trabalhando como trabalhávamos há 15 anos atrás, não sei o que seria, né? Talvez, sei lá, os nossos diagnósticos não tivessem certo, não estariam dando certo, nós estaríamos atrasados na tecnologia, nós demoraríamos o dobro do tempo para realizar um exame, né? Então, assim, a tecnologia é primordial, os laboratórios têm que se reinventar, né? E é o que a gente tem feito, a gente tem procurado saber o que está acontecendo para cada ano se reinventar, porque se você não se reinventar, você não fica no mercado e você não consegue oferecer um exame de qualidade para o paciente. Você não consegue fazer um diagnóstico de qualidade. Então, se reinventar é a palavra. Cada ano se reinventar, rever todos os conceitos, né? Ver o que tem de novo e tentar colocar na tua rotina, colocar que entra na tua mente, para que o trabalho seja feito sempre da melhor forma possível. E isso, ano para ano, vem avanços aí, né? Isso aí a gente só espera isso aí, só avanços e avanços e avanços. E o que eles falam lá são avanços e mais avanços e equipamentos que fazem mais coisas para o futuro, né? Então, a gente tem que estar tem que estar sabendo, tem que estar por dentro, tem que estar se inovando. E eles deram uma projeção, precisando de algum tema, assim, não sei se isso... em 2050 não vai precisar mais disso. E coisa que vocês usam hoje, que digamos assim, não, hoje é primordial, mas aqui em 2050 já vamos ter outra coisa que vai substituir isso, aí, tipo 2, 3 itens, e aí vai ser só isso que vai fazer. Como os exames de imagem hoje temos, né? Isso aí, os exames de imagem. Nós temos, por exemplo, em questão vamos voltar para o microscópio, as questões dos casos de leucemia, por exemplo, né? Que acontece o equipamento, hoje ele faz a leitura do hemograma, mas nos casos de leucemia, aquelas células que são
precursoras dos glóbulos, aquelas que não aparecem normalmente no sangue, o aparelho ainda não identifica. Já se tem aparelhos hoje em dia que consegue fazer a identificação completa. Existem aparelhos com um hemograma, por exemplo, que é um exame normal, já tem projetos de equipamentos que eles vão conseguir detectar se tem uma célula cancerígena circulando no sangue. Então, quando você fizer o exame, vai fazer um hemograma simples lá, o aparelho já vai. Se ele achar alguma célula cancerígena circulando no sangue, ele vai te identificar e te dar um alarme. Ó, tem uma célula cancerígena circulando nesse sangue. Então, aí você vai para a tomografia, você vai para o PET scan para tentar descobrir, né? Onde está? Onde está aquilo. No início mesmo. No início mesmo. Isso seria o início do início, né? Início do início, início do início. Olha só. Então, eu acho que... É esperar aí, né? E com a curto prazo aí, né, a gente vai ter mais novidades. Não demora muito não, hein? É para logo essas inovações e... Por isso que a expectativa de vida vem crescendo, né? E as pessoas dizem que a gente se alimenta mal, eu já falei isso aqui também. A gente se alimenta de forma mais inadequada que antigamente. A gente tem hábitos piores que antigamente, né? Mas a expectativa de vida continua aumentando. Por quê? Porque os ganhos são maiores que as perdas, né? A ciência está evoluindo muito, né? A gente tá vivendo mais estressado, está vivendo né, mais pressionado pelo esse mundo louco aí que a gente vive, né? A gente se alimenta mal, a gente dorme mal, não faz exercício, dorme pouco, mas mesmo assim a expectativa de vida segue aumentando. Por quê? Porque os ganhos são maiores do que as perdas. Muito bem. Nós estamos com o biomédico Maurício Rota, dos laboratórios Bioexame de Itapera, Espumoso e Campos Borges, que esteve participando então, desse importante congresso aí, tecnologia e inovação, né, lá no Rio de Janeiro, dos laboratórios, e teve um network, né, muitas trocas aí, né, de experiências, ideias, isso é importante, né? Então, a gente gosta de reforçar sempre, né, e trazer para saber um pouquinho também, passar para a população. Bom, fomos lá, tem novidade chegando aí, a gente conversou aqui, né, vai melhorar muito ainda, né? Então, só não, como é que é? Não se cuida, então, hoje em dia, né? Enfim, quem acha que vai ser, que nunca vai ter nada, né? Sim. Enquanto a gente tá ali, né, grandão, daqui um pouco... a gente só vai no médico quando a gente sente alguma coisa, né? Senão não vai, né? E agora para novembro nós temos a convenção do LAS lá em Porto Alegre, que é o Congrelap, né? Que é da associação mesmo. Então também é o maior congresso do sul do país, é o congresso do LAS. Então nós vamos estar no congresso do LAS também em novembro, participando, né? Vendo o que acontece. E para o ano que vem, em Belo Horizonte, na SEBAC, se Deus quiser, vamos estar participando também da 52ª SEBAC, e pode apostar que nós vamos estar aqui para apresentar mais novidades, porque a coisa muda. Até o ano que vem vai mudar mais alguma coisa. Com certeza, né? Todo ano aparece uma nova alternativa, vamos falar assim, alternativa aí para a gente. Né? O nosso corpo humano, a gente parece tão, né, simples, né, mas ele é tão complexo e tem tantas áreas aí, né? É muito complexo e tem muita coisa para descobrir ainda. Com certeza, antigamente, que a gente pode falar, né, tinha uma condenação de um membro, a condenação de um órgão, a condenação de um... Hoje a gente tem como, se não recuperar mesmo, aí sim, né, feito alguma... Se não, vai tentando-se até conseguir. Mantendo-se o órgão ali, né? E é como a gente disse, a biologia molecular ela vem para dominar o diagnóstico, dominar o diagnóstico e dominar o tratamento. Então... agora em diante vai ser isso aí. A biologia molecular ela é muito precisa, ela é muito assertiva. Então, e a gente já falava isso aí o ano passado já, que a biologia molecular ela vinha tomando conta, e de agora em diante ela vai ser o carro-chefe do diagnóstico, vai ser a biologia molecular. E esse nosso aumento da expectativa de vida aí, né? Questão que fala, cuidados, né? Claro, principais cuidados. Eu acho que dava para dizer os diagnósticos, né? Sim. A medicina, né, em si, os médicos, enfim, né? E hospitais e até leitos, né? Sim. E também, claro, a indústria farmacêutica é muito importante, né? Sim. Olha quantos medicamentos a gente tem hoje, né? A gente tem tratamento para praticamente tudo, né? Então, tá bem mais fácil que antigamente. O tratamento de diabetes hoje é muito mais simples também. O tratamento de essas doenças crônicas é muito mais simples. A pressão alta também é muito mais simples de tratar. Então, vamos avançando e vamos nos atualizando, porque tem muita coisa para aparecendo pela frente que vai melhorar a nossa vida aí. Questão das vacinas também, né? Que foram um marco aí, né?
Sim, com desde que certeza. Essa começamos. questão do HPV, É. os dados estão mostrando, né, que a vacina, ela realmente ela fez com que declinasse os casos de câncer de colo de útero. Então, é importante, bastante importante. Muito bem. Vamos ao nosso intervalo comercial, agradecendo aí o nosso amigo, né, o nosso biomédico Maurício Rota, conversando com a gente, trazendo algumas informações aí. Então, se ele disse, está dito, como diz o ditado, né? Temos aí, então, né, novidades, atualizações, e podemos ter uma esperança aí, né, grande aí, sim, que sim, daqui uns dias tudo vai ser descoberto, né? tudo vai ser descoberto. Acredito. Tomara que sim. Torcendo para que sim. Mas Tudo em análises clínicas, né? Claro, né? Isso aí, Deixar mas, claro aí. mas as pesquisas, a tecnologia caminha para isso. É isso aí.